Com Orlando Matos Barreto, hoje são 5 de julho de 2021. Como é que foi, como se deu a origem da nossa querida Conceição do Coité, meu querido historiador, pesquisador Orlando Matos Barreto? Pode. Bem, Mário Silva, boa noite em primeiro lugar, boa noite aos queridos espectadores, internautas que estão aí ligados no Jornal do Sertão. Isso. É um prazer, é uma honra até ter recebido esse convite para falar da coisa que eu mais gosto, que é a história de Coité. Então, para a gente se situar, é o seguinte: a nossa civilização começou na Pinda, onde foi construída uma capela, e já há 300 anos atrás, em 1723, já tem relatos de moradores da Pinda, já tem relatos de Antônio Homem da Fonseca dizendo que foi pedindo ao rei uma carta patente, que ele foi coronel do regimento que atendia a Pinda. Mas por duas coisas nortearam o nascimento do Coité. Então, o rei de Portugal sofreu um atentado. Tentaram matar o rei em 1758. Na investigação, eles chegaram à conclusão que um padre jesuíta estaria envolvido nessas informações que chegaram ao atentado ao rei. Então, fizeram uma investigação em cima da companhia dos padres jesuítas, e o rei resolveu tirar todos os jesuítas que tinham no Brasil. Pronto. Aqueles que tentaram matar o rei, eles descobriram, foram punidos. A companhia de Jesus acabou aqui no Brasil, os padres foram presos para Portugal, e um padre, o padre Malagrida, Gabriel Malagrida, foi preso. Por quê? Porque ele foi acusado de ser o pivô desse atentado. Com o fechamento das escolas, igrejas jesuítas, a Capela da Pinda foi afetada. Então fechou colégio, fechou escola, fechou convento, fechou tudo que no Brasil inteiro, fechou tudo que pertencia aos jesuítas. A Capela da Pinda e o terreno da Capela da Pinda não entrou no inventário dos bens dos jesuítas. Porém, os padres ficaram impossibilitados de celebrar na Capela da Pinda, porque se todas as capelas jesuítas e igrejas estavam interditadas, eles consideraram também a Pinda interditada. Por algum tempo não foi celebrado nada, e aí surgiu a ideia de se construir uma capela no Coité, onde já tinha um cruzeiro na frente da fazenda. E aí foi construída a capela, que tinha até uma vantagem de ser mais perto da fonte de água nascente, que eram os olhos d'água, chamado naquela época de Tanque do Coité. E aí nasceu a capela, e com a capela floresceu o arraial. E a Capela da Pinda ficou de pé por mais de 100 anos, mas posteriormente foi demolida. Aí eu vou fazer uma pergunta. Quer dizer então que o início de tudo os donos proprietários das terras eram os jesuítas?
Não, não. Os jesuítas tinham um pequeno pedaço de terra onde eles construíram a capela. Ah. Os fazendeiros faziam uma doação onde eles escolhiam para fazer a capela. Sim, mas as terras que foram dessa área de Coité Não, essas já tinham seus donos. já tinham seus donos, poucos, porque, por exemplo, enquanto foi vivo o Antônio Guedes de Brito, que era o grande latifundiário da Bahia, junto com Garcia Dávila, enquanto viveu o Guedes de Brito, que morreu em 1697, as terras de Coité não foram colonizadas. Ele ganhou a sesmaria dessas terras para colonizar e não as colonizou. Não ergueu fazenda, não fez nada. Então, depois da morte dele, os herdeiros passaram a vender um pedaço aqui e outro ali. Muito bem, pode continuar. E aí, nessa venda de terras, tiveram as sesmarias. Uma pegou bem perto do Coité, que era a sesmaria de Domingos Alves Moreira, morador no Itapicuru, cujo município do Itapicuru vinha limitar com Coité na região de Salgadalho, exatamente onde hoje Coité se limita com Araci. Ali já era, desde antigamente, o limite das freguesias que comandava a região, que era Água Fria, comandava Coité, e Itapicuru comandava Araci. E Bonfim comandava Queimadas. Então, por aqui passava a Estrada do Ouro, a primeira estrada para a mina da Jacobina. O ouro transitava por aqui. Então quer dizer que era o chamado, tinha essa questão do chamado tropeiro, passavam os tropeiros por aqui, não é esse chamados tropeiros? Passaram, mas primeiro... Não era tropeiro denominado? Não, primeiro eram os mineiros. Mineiros. Eles passavam para Jacobina levando sonho de trazer ouro. E voltava às vezes carregado de ouro e às vezes decepcionado porque não enriqueceram lá. Certo? Tinha também os vaqueiros, os boiadeiros que vinham do Piauí por essa estrada com destino a Salvador. E aqui era interessante. Em período de seca não se podia passar. Então o que é que os viajantes faziam? Eles ficavam. Quem estava indo para o Piauí ficava no tanque dos Olhos d'Água. Ficava no tanque do Coité, que ali tinha água para se manter e para manter os animais. Porque a carga dos animais não dava para levar água até Queimadas. O que ele podia levar nos animais só dava para ir até o Rio do Peixe. Se no Rio do Peixe não tivesse água, eles não tinham mais o que fazer. Era morrer na estrada. Então eles ficavam até que alguém de Queimadas viesse e informasse que tinha água no Rio do Peixe.